A graça e a paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. A respeito de usos e costumes, isso já foi um assunto muito debatido. Hoje, quase a gente não escuta mais ouvir sobre isso, né? Na época da minha conversão e quando eu me converti a Cristo, foi numa igreja pentecostal. E lá tinha muito desse assunto a respeito de usos e costumes. Qual era a roupa que a gente ia vestir. Era meio que um negócio padronizado. Ainda tem igrejas que seguem ainda isso, mas são muito poucas, né? Até porque hoje em dia, devido à informação chegar muito rápido, né? E o conhecimento está bem mais fácil e acessível, muitas pessoas, inclusive pastores, eles mudaram de ideia com o passar do tempo. E eu não digo isso de uma maneira pejorativa, porque se eles mudaram de ideia a respeito desse negócio dos usos e costumes, não chegaram a pecar. Por quê? Porque Paulo também teve um problema assim. Paulo, ele era um apóstolo dos gentios, então ele pregava o evangelho para pessoas estrangeiras e não judeus. Mas os judeus, eles tinham por costume, os judeus convertidos, seguir os ritos de Moisés e inclusive a circuncisão. Eles queriam que as pessoas se circuncidassem, queriam que as pessoas seguissem aqueles ensinamentos mosaicos. Então eles estavam misturando a lei e a graça. E Paulo teve um problema com isso, porque os judeus queriam proibir ele. Queriam proibir. Tanto que Paulo foi junto com Barnabé para Jerusalém para poder ter um encontro com os apóstolos e lá ele explicar o trabalho dele. A maneira dele pregar, o evangelismo que ele estava fazendo e falando com Pedro, Tiago e os outros demais apóstolos, no capítulo 15 de Atos, né, versículo 28, chegaram numa conclusão, porque é como se fossem os usos e costumes, porque os judeus, eles tinham, se eu não me engano, era mais de 600 preceitos, fora os mandamentos de Deus. É como se fosse uma bengala para os mandamentos de Deus, para ajudar o homem a cumprir os mandamentos de Deus. Então, o que foi resolvido naquela reunião deles, né? No versículo 28, capítulo 15, Atos, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, olha, ao dono da igreja. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quer dizer que então o resto era desnecessário. Então, numa reunião que Paulo teve com os apóstolos, eles chegaram numa conclusão. O que seria necessário para a igreja dos gentios? Na igreja que estava sendo fundada nos outros países. Olha lá, que vos habitenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, olha só como é que eles encurtaram o negócio. E o evangelho não é tão difícil. Então, a respeito dos usos e costumes, muitas coisas eram desnecessárias. Não eram necessárias. Até porque o fato da pessoa usar o terno, isso aí era naquele tempo de, sei lá, desde o tempo que foi inventado o terno. Os homens usavam um terno, que era o costume, não era nem na igreja. A igreja adotou uma medida que era secular e colocou na igreja. As meninas iam para a escola de saia, os meninos com suspensórios, né? E os homens usavam terno e chapéu, e as mulheres vestidos. Só que isso não era um uso e costume da igreja. A igreja adotou isso, porque a igreja no Brasil
começou a igreja protestante, começou, se eu não me engano, em 1910, por aí. 1910, por aí, mais ou menos isso. 1800 e alguma coisa, né? Então, não tinha... a igreja, ela padronizou as vestes do povo segundo o fluxo do mundo secular. Só que aí isso aí foi perpetuando, foi indo. Passou décadas. E pastores começaram a usar o terno e também faziam os membros usar terno também. Não, porque essa é a nossa doutrina, a doutrina de Cristo. Mas na verdade não era a doutrina de Cristo. Porque não tem base bíblica o homem usar calça e a mulher usar só saia. Não tem base bíblica para isso. Até porque antigamente só existia vestido, não existia calça. Depois eu vou fazer uma pesquisa para ver quando foi inventada a calça. Porque até os homens usavam vestido. O que distinguia a roupa do homem e da mulher, se eu não me engano, era um cordão. Era um cordão que tinha uma cor específica para definir a roupa do homem e da mulher. Mas as roupas eram iguais. Então, os pastores que foram mudando de ideia, foi como aconteceu aqui, na reunião em Jerusalém. Eles começaram a ver que tinha coisas que não tinham necessidade do crente fazer para poder servir a Deus. O que o crente precisa fazer em relação às vestes para servir a Deus é se vestir de uma maneira comportada, né? Vestir de uma maneira comportada, não ostentando o seu corpo, né? Mas a mulher pode usar, o que eu quero dizer com isso? Mulher pode usar calça? Sim, pode. Homem pode usar bermuda? Sim, pode. Por que então a mulher pode usar a saia e mostrar os cambitos, as canelas, e os homens não podem usar bermuda? Né? Que coisa, né? Coisa interessante, né? Eu me pegava pensando nisso, né? Porque durante muito tempo eu usava calça, né? Só usava calça, até dormia de calça. Mas, como teve essa assembleia aqui em Jerusalém, foi o que aconteceu para poder mudar esse negócio. Então hoje em dia não se fala mais de uso e costume devido a isso. Porque homens abriram a mente para isso. Quer dizer, pelo fato de você usar uma bermuda, você não está pecando contra Deus. Você pode servir a Deus usando uma bermuda, uma camisa. Não precisa ser uma camisa social, pode ser uma camisa normal. Você pode pregar sem estar usando terno. Porque eu cheguei a ver pastores falar que não pode pregar sem a gravata. A gravata, irmãos, a gravata quem inventou não foi nenhum crente. E ninguém estipulou a gravata como uma roupa para crente. Isso aí já usava muito antes da igreja colocar esse modelo de roupa para os cristãos. Já era usado há muito tempo. Então, meus queridos, o que eu queria deixar bem claro é isso. Porque tem coisas que para a igreja servir a Deus não precisa, tem coisas desnecessárias que a igreja coloca. Só que assim, se você concorda com a doutrina da sua igreja, permaneça com esse pensamento, respeitando a doutrina da sua igreja. Não falte com respeito, não pegue esse vídeo e comece a chegar lá na sua igreja de bermuda, sendo que não permite, porque você vai arrumar uma confusão lá com os irmãos e Deus não vai se agradar da sua atitude. Então, o que acontece? Se você gosta daquela doutrina, siga aquela doutrina, mas não tenha ela como a única maneira de servir a Deus. Não, é só assim que pode ser agradar a Deus. Não. Porque o cristão ele pode agradar a Deus de cabelo curto, mulher usando sua calça, o homem usando bermuda, pode. O que não pode é sensualizar, né, irmãos? O que não pode é sensualizar. Mas, há muito tempo, vinham dizendo não, que o homem tem que se vestir assim. Antigamente a camisa era só até aqui. A camisa era até aqui, quer dizer. E o botão fechado aqui. Hoje em dia, algumas igrejas, ainda que tenham os usos e costumes, já liberaram os irmãos para usar a manga aqui. Então você entendeu? Antigamente não podia ter rádio.
Depois liberaram o rádio. Não podia ter televisão. Hoje liberaram televisão. Aí eu te explico o porquê disso, para você não ficar confuso. Porque os homens, no zelo de tentar santificar as pessoas, eles usavam os exageros. Sabe quando você acaba exagerando nos cuidados e você gera excessos? E aí você acaba fazendo até mal, errado? Então era isso que estava acontecendo. Mas eram coisas desnecessárias. Os negócios dos usos e costumes. Você pode se vestir bem, do jeito que você gosta. Mas para agradar a Deus, você deve se vestir de uma maneira comportada, né? Mas o homem sim pode usar sim a bermuda, a mulher pode usar a calça, sim, né? Até porque existe calça de homem e calça de mulher. Mas a saia ela foi feita só para mulher, né? Aí também, né? Não vai colocar uma saia, né, meu irmão? Não vai colocar uma saia aí, não, achando que a saia ela é específica para mulher, né? Mas a calça ela tem calça específica para homem e para mulher, né? Mas é isso, meus queridos. Os usos e costumes passaram. Hoje nós estamos num tempo que, como assim Paulo chegou para pregar para os gentios, ele via que não tinha necessidade de se circuncidar o povo, de deixar o povo com barba. Não tinha essa necessidade. Então ele foi até Jerusalém e conversou com os apóstolos. E os apóstolos ouviram ele. E aí ele voltou a pregar lá nos lugares que ele ia, sem ter mais censura dos judeus. Você entendeu? Eles foram libertos. Porque Cristo nos chamou para a liberdade. E Ele nos liberta, irmãos. Ele não nos liberta para fazermos o erro. Mas Ele nos liberta, irmãos, de preceitos de homens. Ele nos liberta para que a gente viva somente a vontade de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor e te ajude. E que você deixe o seu comentário para que possamos estar colocando mais conteúdo aí, tá bom? Deixe nos seus comentários quais os próximos assuntos que você queria ouvir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.